Olá, bom dia para você que está acompanhando a nossa programação, que já está ligadinha aqui na IPP TV, essa TV missionária. Muito bom ter você aqui com a gente logo desde cedo, né? Nós tivemos aí uma programação, nós temos uma programação que começa bem cedinho, né? E é muito bom ter você aqui nessa TV 24 horas no ar. Lembrando que o Tudo Mais vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 10h15 da manhã. E você é o nosso convidado a continuar aqui com a gente. Aproveita esse tempinho aí, ó, compartilhe com mais amigos, com familiares, para que eles possam ter acesso a esse conteúdo aqui, feito com muito amor e carinho para você. E aí a gente começa com a nossa frase de reflexão. A coisa mais emocionante sobre o céu é que Cristo está lá. E essa frase é de Billy Graham. E é isso que a gente deve meditar, é isso que a gente deve ser lembrado o tempo todo, né? Sonhar com as coisas do céu, sonhar com todas aquelas evidências, com aquilo tudo que é nos revelado na palavra de Deus. E uma das coisas mais emocionantes, uma das coisas mais lindas que a gente tem que se apegar mesmo, é saber que Cristo está lá e nós iremos nos encontrar um dia. E isso é muito bom. E aí a gente continua agora com a nossa fisioterapeuta, Patrícia Anderson, ela que está aqui com a gente, e ela dá dicas de como aliviar as dores das mãos. Você já sentiu uma dorzinha assim nas mãos, uns incômodos? Às vezes pelo fato de digitar ou algum movimento repetitivo, né, que a gente tem ali, movimentos limitados, trabalha às vezes só o dedo, e às vezes a gente sente uns incômodozinhos nas mãos, e ela dá umas dicas de atividades que a gente pode fazer para melhorar isso. Se você é aquela pessoa que passa muito tempo no celular digitando, ou mesmo no seu computador, ou então você passa muitas horas do seu dia escrevendo, fazendo tricô ou qualquer outro tipo de trabalho manual, já aproveita, se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos lá, porque esse vídeo é especial para todos vocês. Especial para esse grupo também. Se você é aquele tipo de pessoa que passa muito tempo olhando para a tela do seu celular ou do seu computador, ou então fixado naquele objeto, naquele artesanato que você está criando, precisa concentrar, ver os detalhes e tudo mais, a grande tendência é que você fique tão envolvido naquilo ali que você acabe se movimentando, se levantando pouco. E como resultado, isso gera dores, tensões, problemas na coluna e principalmente um desalinhamento nela. Então eu oriento vocês que deem uma olhada no manual da postura. Esse material é específico sobre esse assunto e nele eu falo quais são as principais alterações posturais, quais são os principais desequilíbrios envolvidos em cada uma delas, seja a nível de isso precisa ser alongado, isso precisa ser fortalecido, você precisa balancear esses dois lados. Tem tudo lá explicadinho, além de exemplos de exercícios que você pode fazer ao longo do seu mês, dos seus dias, de toda a sua rotina, para te ajudar especificamente com cada um desses desvios posturais que você possa ter, além de te explicar como que você pode realmente mudar a sua postura daqui para frente, para que você consiga manter ela bem alinhada e não apenas resolver por um tempo e daqui a alguns dias já estar totalmente desalinhado novamente. Então, o Manual da Postura é mais uma sugestão minha para vocês que trabalham nessa área. Mas voltando às nossas mãos, seja você aquele tipo que digita usando um dedo só, ou então os 2 polegares, ou mesmo todos os dedos das suas 2 mãos para digitar no seu teclado, você acaba realizando um movimento de flexão dos seus dedos e geralmente de preensão. Você faz essa força para segurar, seja algum objeto ou mesmo para segurar, para sustentar o seu celular. E em especial esses 2 dedos, né? Esse movimento de pinça. Então, o que você quer, o objetivo maior é justamente fazer o movimento contrário. É trabalhar com a extensão dos seus dedos para que eles abram e relaxar essa musculatura aqui que acaba estando muito tensionada devido a essas forças constantes.
Então, para começar, a gente vai começar alongando cada um dos seus dedos individualmente. Você vai puxar eles para trás, sempre em direção ao dorso da sua mão e numa distância, logicamente, que seja confortável para você. Talvez os seus dedos sejam mais ou menos móveis do que os meus, mas o importante é que você tenha noção de o que está sentindo, que está alongando, mas não está machucando para você, ok? Então, nós vamos fazer aqui. Puxou para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Importantíssimo aqui, tá? Os seus dedos, as suas articulações, elas devem estar sempre esticadinhas, tá? Não é para dobrar e puxar só a pontinha do seu dedo, ok? Eu vou fazer sempre em uma mão, mas você pode e deve, inclusive, fazer com as duas, ok? Agora que já alongamos cada dedo individualmente, você vai juntar todos eles e vai puxá-los para trás. Você vai alongar com eles todos juntos. Você também pode fazer esse movimento aqui pela frente, empurrando os seus dedos para trás, tá? Eu vou fazer assim só para vocês observarem melhor o movimento. É mais fácil se você alongar esses 4 aqui todos juntos e depois, posteriormente, o polegar do que tentar pegar todos eles juntos, ok? Principalmente porque o polegar ele tem uma mobilidade muito maior do que os outros dedos, então é mais fácil você alongar eles separadamente também. Você vai contar até 10 aqui e depois mais 10 aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Agora você vai afastar os seus dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para o polegar e o indicador, você vai simplesmente puxar o polegar aqui para baixo até sentir alongar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Passamos agora para a região do punho e antebraço. Você vai apoiar palma com palma e vai elevar os seus cotovelos, trazendo a sua mão para baixo aqui e você vai sentir um leve alongamento lá no seu antebraço ou mesmo no seu punho, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora você vai fazer ao contrário. Você vai apoiar o dorso da mão, tentando apoiar, aproximar o máximo que você conseguir do punho também, ok? E mesma coisa, punhos aqui, mãos para baixo, cotovelos para cima. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok. Agora você vai então alongar essa região mais aqui da polegar, mais especificamente do seu polegar. Pode fazer as duas ao mesmo tempo também, ok? Você vai apontar a sua mão para frente, polegar para cima, e então vai flexionar ele aqui para o meio da sua mão, ok? Você vai então fechar os seus dedos sobre o polegar, como se fosse apertar, e nessa posição aqui você vai deixar a sua mão inclinar para baixo. Você vai criar um espaço, alongar essa região aqui lateral, ok? Fazer de lado para você observar melhor esse movimento. Ó, polegar para cima, leva ele na palma da mão, apertou os dedos e inclina o seu punho para baixo. E conta 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? É normal essa região estar mais dolorida, ok? Então agora nós vamos fazer uma liberação na sua mão. Para isso, você vai sempre fazer esse movimento aqui de pinça. Os seus 4 dedos vão ficar apoiados aqui no dorso da sua mão e é o seu dedão que vai realizar essa pressão na palma para liberar as tensões nesses pontos aqui em específico, ok? Comece sempre daqui, de baixo do seu punho, em direção aos seus dedos. Conforme você vai deslizando, você vai sentindo que existem pontos mais sensíveis e outros menos. Aos pontos que forem sensíveis, você vai parar e mobilizar aqui, fazendo uma leve rotação com o seu polegar, até sentir que está diminuindo a dor, que está ficando mais suave, ok? Então, você continua dando especial atenção para essa região aqui do seu polegar, que normalmente é onde se encontram mais pontos dolorosos, ok? Encontrou um pontinho? Circula. 1, 2, 3 e vai seguindo, circulando, até sentir que o ponto está diminuindo a intensidade do desconforto, ok? Não esqueça de fazer sempre nas suas 2 mãos esses exercícios, essas mobilizações que são individuais. Mas normalmente a mão que você utiliza mais, a mão que você é dominante, vai acabar tendo mais pontos de tensão, pode ser um pouco mais dolorido. E agora, para você que já fez e me acompanhou durante o vídeo, me conta aqui nos comentários se você já sentiu o alívio, a diminuição dessa tensão nas suas mãos. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Uau, fez os exercícios aí? Eu fiz alguns e o que mais pegou para mim foi esse aqui, né? Aqui para baixo. Eu nunca tinha feito esse movimento. E eu sinto a dor aqui, ó. Você sente aí também? É bem aqui nessa região onde pega, né? Que tá alongando o dedão, que normalmente a gente não costuma fazer. Eu faço os tradicionais, enfim. Mas esse eu senti bastante, hein? Mas é bom para você fazer esse exercício aí em casa, aliás, para nós, né? Porque nós andamos sempre com... Nossa, que bracinho, tô vendo o vídeo ali, o braço torto, né? Ó, porque a gente sempre anda com o celular em mãos, e é esse movimento que a gente vive fazendo, né? Tudo é aqui, todo é movimento mais curtinho, às vezes na hora de digitar. Então é importante a gente realmente alongar as mãos ali para amenizar, às vezes, essa tensão, essa dor, às vezes, né? Então fica aí essa dica para vocês, já guardem esse vídeo aí para vocês repetirem, né, essa dica aí da nossa fisioterapeuta Patrícia Anderson. E agora a gente continua e eu vou falar com você que está com planos aí em investir em móveis planejados para sua casa. Você que quer investir na decoração do seu ambiente, está pensando em mudar o espaço, está buscando uma empresa que venha atender às suas necessidades? Então, essa é a nossa dica para você hoje, do nosso parceiro Finger Morumbi, especialistas em móveis planejados. Gente, eles desenvolvem o projeto personalizado do jeitinho que você gosta. Conheça um pouquinho mais dessa empresa. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou?
Quer mais informações? Então acesse o site que está aqui na sua telinha em www.fingermorumbi.com.br. Quer um Instagram? Também tem, @fingermorumbi. E você pode mandar um WhatsApp para o 011 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados. E agora nós vamos para o que bombou aí nas redes na última semana. E o que chamou a atenção de muita gente, que houve muitos compartilhamentos também. E as pessoas ficaram encantadas com esse vídeo, mandando para o outro, até de uma forma muito emocionante. Foi o testemunho de um garotinho na sua igreja, ele contando como foi que ele conseguiu mostrar, apresentar Deus para um dos seus colegas de escola. Assista o testemunho. Ó, ele vai contando, gente, que uma vez ele estava na escola e ele tinha um amiguinho que estava muito triste com ele, acho que nós tivemos problema no áudio, né? E aí, nessa situação, né, desses amigos tristes, aí ele foi conversar com esses amigos, né? E aí ele disse que parece que os pais dele estavam discutindo, estava tendo um momento de muita tensão no lar, e o problema todo estava relacionado, por quê? Porque os pais, o pai bebia, né? Ele tinha um vício, e a mãe também, eles fumavam e bebia, e isso deixava os filhos muito tristes. E aí, essa criança começou a falar de Deus, e ele ficou assim, sem saber o que falar, na verdade, e ele perguntou se ele podia orar por eles, né? E eles aceitaram a oração. E aí, essa criança começou a orar para eles, né? Pedindo para que Deus fizesse um milagre na vida deles, para que Deus, né, atendesse o pedido do coração deles, que eles estavam tão sentidos. E aí, eles foram embora. Depois, eles se reencontraram e, gente, né, passando o tempo, houve um milagre. Porque, na verdade, o que ele propôs para os dois irmãos lá, para os irmãozinhos? Que eles aceitassem a Jesus, que essa seria a solução para o problema. E eles oraram juntos. E eles aceitaram a Jesus, receberam a oração, e depois, o mais impressionante, gente, é que eles chegaram dando testemunho, que eles continuaram orando e os pais dele, né, largaram os vícios, os pais dele foram mudando de atitude, e aquela paz foi reinando no lar, na casa deles. Então isso foi o mais surpreendente de quando ele viu como Deus ele existe, ele provou isso para os amigos, ele falou, Deus existe, vocês aceitam ele como Salvador, eles aceitaram e eles tiveram a vida deles, a família deles restaurada. Então esse foi um testemunho muito especial que acabou compartilhando, muitas pessoas compartilharam aí nas redes, né? Acabaram divulgando, enviando um para um outro, porque às vezes nós experimentamos grandes milagres constantes de Deus. O fato de estarmos vivos já é um grande milagre, né? Mas muitas vezes nós temos a oportunidade de experimentar situações como essa, experiências como essas, né? Ou nós ou alguém próximo a nós. O que nós não podemos é nos calar. Nós temos que falar desse amor de Deus, ainda mais quando alguém vem nos pedindo ajuda, né? Vem abrindo o coração para nós, é um momento em que nós podemos falar de Deus. Não alimentar o ego, não alimentar as emoções, não inflamar mais o que está, mas falar do amor de Deus, né? Quem pode realmente curar aquilo, quem pode realmente nos ajudar. Então é muito bonito. Se você tiver a oportunidade de assistir esse vídeo com o testemunho dele, né, com a fala dele, com certeza você vai gostar muito. É um vídeo que a gente pode compartilhar aí, porque é uma história realmente muito bonita. E a gente continua aqui agora com Você Precisa Ver Mais. Nós separamos o trechinho do programa Pinheirinhos TV. Pinheirinhos não, esse não é o infantil não. Pinheiros TV, onde tem um trecho de uma entrevista falando sobre cinema para o reino. E esse foi o programa número 1. Então vamos assistir, vamos recordar? E a dica dessa semana é o livro A Receita de Jesus para a Felicidade, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Olá, você conhece o pastor Hernandes Dias Lopes? Bom, ele é um dos pastores aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros
e ele também é um autor best-seller. Ele lançou um livro agora que fala sobre o caminho para a verdadeira felicidade, que é Jesus. Muitos buscam a felicidade em coisas equivocadas, porém, nesse caminho eles não percebem que é o tempo perdido. Nós percebemos isso com pessoas bem-sucedidas profissionalmente, mas que são insatisfeitas, com lares que são destruídos e são aparentemente felizes. Nós percebemos isso também com pessoas que são famosas e cometem suicídio. Mas vem cá, você acha que é possível ser feliz na sua situação atual? Entenda como e por que ser feliz apenas com Cristo no livro A Receita de Jesus para a Felicidade. A Receita de Jesus para a Felicidade, e é mais um lançamento da editora Pórtico. O nome do programa que você vai buscar vai ser Cinema para o Reino, programa Pinheiros TV, programa 1, no dia 27 de outubro de 2018. Mas esse trechinho que nós recortamos aí foi justamente de uma dica de leitura com a Letícia Minervino, como sempre, né? Apresentava o Clube do Livro. Essa parte de leitura a gente gostava muito das suas apresentações, né? E com a apresentação ali do Tiago Venturini e a Carol, casal que apresentavam esse programa antes. Fica aí, saudades, nossos corações, boas lembranças, né? É bom a gente poder recordar programas que já fizeram parte e ainda fazem. Você pode encontrá-lo lá no nosso canal IPP Play e poder assisti-lo na íntegra, né? Do começo ao fim, sem cortezinhos, que nem a gente faz aqui. E agora é hora do nosso Perguntados, né? Você deve estar preparado aí, né? Você teve um fim de semana inteiro para descansar, ainda ouviu a palavra de Deus no domingo, então, ó, Cuca tá a 1000, né? Vamos lá, perguntinha na tela. Muito bem, a pergunta de hoje é: em que cidade... essa tá difícil. Em que cidade nasceu Jesus? Opção A, Jerusalém. Opção B, Belém. Opção C, Samaria. Em que cidade nasceu Jesus? Onde Jesus nasceu, gente? Em Jerusalém, em Belém ou em Samaria? Ó, tempo aí para responder. Logo mais nós vamos vir com a resposta, mas dá tempo de você participar. Eu conto com a sua interação. Mas agora, por falar em interação, em participar, nós vamos com Luísa Carniel, né? Para saber qual é a gíria de hoje, qual é a palavra nova que nós iremos aprender. Luísa, conta aí. Oiê, eu sou a Luísa Carniel e hoje você vai ficar por dentro das gírias. A palavra de hoje, olha, Tainá, é muito especial pra mim. É fanfic. Você já ouviu essa palavra antes? Se você não ouviu, é só você conviver 2 dias comigo pra você ouvir eu falar essa palavra. Porque, olha, ela tem um significado que combina com a minha personalidade. Então, vou deixar essa dica pra você tentar acertar. E aí, eu quero que você aí de casa se conheça, coloca aí no chat pra gente ver se você sabe ou não o que significa essa gíria. Muito bem, né, Luísa? Que situação que você me coloca, hein? Eu sento do seu lado, você é uma das produtoras também do programa, e eu já ouvi você falar fanfic algumas vezes, sim, mas vamos lá, o que significa fanfic? Ai, meu... Bom, a palavra fanfic, ela vem do inglês também, mas começou com fanfiction, que seria ficção de fã. Então, um fã via uma série, lia um livro, via um filme, qualquer coisa, e pegava esses personagens, mas criava sua própria história. Então, você assiste ali Jane Austen, tem os personagens, você pega aqueles personagens e reescreve a história, mas os personagens continuam tendo a mesma personalidade que eles tinham na obra original. Disso, a coisa foi começando a desenvolver mais. Fanfic hoje pode ter vários significados. Primeiro eram essas histórias escritas por fãs, mas hoje ela tem relação com a palavra clichê. Então, quando a gente fala, esse filme é muito fanfic, quer dizer que ele tem um enredo muito clichê, que era o que os fãs escreviam. Os fãs tinham esse costume de escrever histórias muito clichês, então essa palavra ganhou esse significado de clichê. E aí, você sabia, Tainá? E você aí de casa? Bom, a gíria de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Não, eu não sabia o que significava fanfic.
Então, olha só que interessante. Era tipo, fanfic seria o clichê, é isso, gente? É aquilo que já tá muito óbvio, aquilo que já tá batido, que todo mundo já sabe, o desfecho ali, é isso? Interessante, hein? Ó, vou tentar adotar essa palavra agora, hein? Mas agora nós vamos para o intervalo. Fica aí para a gente pensar, meditar aí nessa palavra nova aí, se a gente vai usar ou não, né? E claro, também na resposta do nosso perguntado de hoje, que eu vi que já está tendo participação. Então ainda dá tempo, hein? Vamos para o intervalo, voltamos já já. E ainda hoje nós vamos falar sobre o cinema cristão, é isso mesmo. E quem conversa com a gente é o nosso querido cineasta Miguel Nagli. A gente volta já. Venha louvar ao Senhor e aprender mais da sua palavra nos nossos cultos semanais. Segunda-feira é dia de conexão com Deus às 8 da noite. Nas terças, às 2:30 da tarde, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja comanda o Mulher Esperança. Quarta-feira, 8 da noite, tem Restaurado pela Palavra, promovido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. E na quinta-feira é dia do culto à Grande Comissão, promovido pela Junta Missionária de Pinheiros, a partir das 8 da noite. Venha participar presencialmente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou assista pela IPP-TV, a sua TV missionária. Às segundas e quartas-feiras, às 2:30 da tarde, você é o convidado especial da nossa roda de conversa. Temas do dia a dia, debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas teologia, dicas e música boa. Entre nesse grupo. Horário alternativo aos sábados à 1:30. Conversa da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda terça, às 9:30 da noite, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres que estão em pauta, num programa cheio de surpresas. Horário alternativo aos sábados, às 10 da manhã. Maternidade na Real, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todas as terças e quintas, às 7:30 da manhã, você tem um encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior no Café, Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Horário alternativo, às terças e quintas, às 5 da tarde e aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda sexta às 8 da noite, você tem um encontro marcado com as lições do programa Bem Casados. O reverendo Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam convidados e falam sobre a vontade de Deus no casamento. Horários alternativos às segundas às 8:30 da manhã e aos sábados às 11 da manhã. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9:30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. 100.000 seguidores, essa é a meta do canal do reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube.
Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais Meditando nas Promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Rumo aos 100 mil seguidores. Estamos de volta com Tudo Mais e eu conto muito com a sua participação e a sua interação. Mando um abraço especial para a Amélia, que está participando aqui, a Marlene, o Cristiano e a Ariane, a Márcia Souza, bom dia. Peço oração por mim e por toda a minha família. O financeiro Volcaticon. Aqui, ó. Graça e paz, irmãos, bom dia. Peço oração por mim e por toda a minha família também. A Patrícia Felipe também assistindo do Rio de Janeiro, também pede oração. Então, muito bom ter vocês aqui com a gente, compartilhando e participando. Eu acho que eu li algumas mensagens aqui da live anterior, mas aí eu reforço o pedido de oração de cada um deles também, que estão aqui com a gente. E agora, nós vamos falar desse parceiro aqui também, que é a Qualivinil Tintas. E eu gostaria que você prestasse bem atenção ali, ó, no recadinho que o Luciano Neto tem para você. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podendo ser minimalista, moderno, clássico. A Qualivinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Muito bem, mais informações? Temos o site qualivinil.com.br. Acesse agora mesmo e já marque aí, ó, a sua entrevista, o seu bate-papo aí para conversar com ele, tire todas as suas dúvidas, hein? E agora a gente segue com um Papo Reto, esse trabalho que é muito especial, produzido pela 8ª Igreja Presbiteriana de BH. E hoje nós vamos falar como crescer em santidade. Posso usar a Bíblia também? Posso pregar? Ah, de preferência? Mas é como eu estivesse batendo um papo. A gente pode gravar em blocos? Pode parar quantas vezes for necessário? Eu tô com muito brilho na testa aí, não? Tem que limpar? Como que é? Não, tá bom. Olá! Papo Reto no ar. Eu sou o Thiago Torres, pastor auxiliar da 8ª Igreja. Quero conversar com vocês hoje sobre o tema Como Crescer em Santidade. E aí, já pensou no assunto? Primeiramente, eu quero te esclarecer uma coisa. Você já pensou em santidade e pensou coisa ruim? Às vezes a gente faz e pensa coisa ruim. Ser santo não é coisa ruim. Você deve ter escutado assim, santinho, aquele cara ali ó, tá querendo aparecer. A gente acaba carregando muito dessas marcas pejorativas quando falamos sobre santidade. Pega essa, mas santidade é um presente que Deus nos deu e também é uma ordem. Você não tem opção. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você deve crescer em santidade. É o objetivo do nosso bate-papo de hoje. Quem sabe sair aqui um pouquinho mais inspirado para desenvolver essa área da sua vida. Como nós vamos fazer isso? É seguir na palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, 15 em diante, já diz aqui na palavra do Senhor: assim como Ele é santo, vocês sejam santos. Ordenança do Papai do Céu para a sua vida. Não tem opção. E a santidade, em seu significado mais íntimo, significa ser separado. Vamos dividir isso em 3 partes. Você precisa se separar do pecado. Santidade significa pureza. Então a primeira separação é separar-se do pecado. A segunda separação é se separar para Deus. Deus requer de você santidade. Isso significa que o Deus santo, que não tem mácula, que não tem pecado, que não tem nada,
Ele exige que você se separe para Ele. O que isso significa? O adore. E por último, a santidade operosa. A santidade para boas obras. Você só faz aquilo que Deus quer se você estiver comprometido com aquilo que Ele mandou você fazer. Você não tem jeito de agradar a Deus do seu jeito. Só há um jeito de Deus sorrir para você, é fazendo aquilo que Ele quer. E para isso, você precisa crescer. Porque só ouvir a palavra do Senhor, de vez em quando, assistir uns videozinhos como esse, não é o suficiente. Você precisa conhecer quem Deus é. E sabe como você conhece quem Deus é? A Bíblia, rapaz. A Bíblia. Você precisa estudar a sua Bíblia. Precisa conhecer o que está escrito na sua Bíblia. Já passou um dia de angústia, assim, que você está assim, na bad? Aí você lembra de uma palavra, como o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Não nos encoraja? Isso é bom também. E também você deve pregar a palavra de Deus. E por último, você lê a Bíblia para aprender a defender a palavra do Senhor. Defender aquilo que Deus nos chamou para fazer e ser. Santidade tem a ver com isso tudo. Sabe por que você precisa ler e conhecer, estudar, memorizar, pregar e defender a palavra do Senhor? Porque é lá que fala quem Deus é. Ele é o Verbo. E você quer conhecer a Deus como em santidade se você não sabe o que Deus gosta, você não sabe quem é Deus. A palavra de Deus fala sobre santidade e sobre santificação o tempo inteiro. Começa lá em Gênesis capítulo 3, vai até Apocalipse e cai agora no seu colo. Em resumo, santidade é obedecer. Já tentou dar presente para sua esposa, para sua namorada ou seu namorado, ou para alguém que você ama muito sem conhecer? É difícil demais. Você não sabe que cor, não sabe quanto que veste. Da mesma maneira, nós temos que conhecer ao Senhor. Ronaldo Lidório, um grande missionário contemporâneo, ele diz que 3 práticas devem ser praticadas, quer tempo ou fora de tempo. A primeira delas é a oração. Sabia que através da oração você busca santidade? É uma hora que você separa um tempo, que você guarda para se submeter à palavra do Senhor. A Bíblia diz que a gente deve orar sem cessar. É o tempo inteiro. Dentro do ambiente de oração, você trabalha o seu desenvolvimento e crescimento de santidade. Você fala assim, Deus, aquilo que eu não consigo fazer, o Senhor faz. A segunda prática que você deve fazer sem cessar é pregar a palavra do Senhor. Deus ilumina Paulo para falar para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4. Timóteo, pregue a palavra, quer tempo e fora de tempo. Então você tem um dever operoso de pregar e falar a palavra do Senhor. Como você fala se você não conhece o Senhor? Como que você define alguém, o caráter de alguém, se você não tem o mínimo de intimidade com ele? A pregação da palavra é um dever que deve ser feito o tempo inteiro. A terceira prática espiritual que eu e você devemos colocar como um desenvolvimento na vida, como um crescimento, mas fazermos o tempo inteiro, é crescer em santidade. Não existe um tempo, nada, nenhuma área da nossa vida que não deva ser entregue a Deus. Quer beber alguma coisa, vai comer outra coisa, não importa o que você vai fazer. Você tem que fazer tudo para o Senhor. Tudo é para a glória dele. Você tem que conhecer a Deus no íntimo. Você deve conhecer a Deus também obedecendo, se separando daquilo que Deus não se agrada. E você deve obedecer fazendo aquilo que Ele te mandou fazer. Como você fará tudo isso? Através dessas práticas. Através do conhecimento de quem é Deus. Obedecendo e caminhando com o nosso Senhor. Você pode ter dinâmicas de crescimento em santidade hoje. Como? Melhora a sua mente. Para de pensar bobeira. Fala assim, Senhor, está na hora do Senhor trabalhar toda a minha vida, todas as áreas. Comece o seu dia glorificando ao Senhor. Sabia que a murmuração é uma declaração de guerra contra Deus? Quando você murmura, as primeiras palavras da manhã, você fala assim, Pai, que dia ruim é esse? Ou você começa a sua manhã falando assim, nossa, que eu estou muito cansado. Que trabalho ruim, que vida pesada. Sabe o que você está falando? Deus, a maneira que o Senhor está me dando a vida é ruim demais. Eu, no seu lugar, faria melhor. Você tem coragem de falar isso na cara de Deus? Pois é, é isso que você fala. Então comece o seu dia glorificando a Deus, ensinando a sua mente, transformando a sua mente a um adorador. Leia pequenas porções e grandes porções da palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Conheça mais. O celular é coisa boa. Baixa um aplicativo da Bíblia, áudio, bota no carro, encha a sua mente do conhecimento de quem é Deus para você crescer em santidade. E olha, leva a sua casa à santidade. Você tem que levar pessoas à santidade. Como?
levando aí uma oração na hora do almoço, já é coisa boa, é um bom começo, mas você pode criar um momentinho na sua casa para orar por alguém, põe a mão na cabeça do seu irmão mais velho, quem sabe, do seu irmão mais novo, da sua mãe, do seu pai. Você que é casado, coragem para pôr a mão na cabeça da sua esposa, do seu marido e abençoar e orar junto. Leve as pessoas do seu trabalho, dá um mimozinho, compartilhe um versículo. Tem muitas maneiras da gente crescer em santidade. Eu espero que você saia daqui assim, pilhado, tá bom? Crescendo em santidade, obedecer, fugir do pecado e pregar a palavra do Senhor. Ei, papo reto, chegamos ao final. Se inscreva, tem sininho, tem muita coisa boa no nosso canal. Dá uma navegada lá e compartilha, fechou? Jesus te abençoe, um grande abraço. Quanto tempo deu? Ai, que barato, hein? Siga ali o exemplo, se inscreva no canal, compartilhe, tem muita coisa boa lá mesmo. Eles são parceiros aqui da EPP TV, tem sala de prosa, tem muita coisa boa que eles desenvolvem lá. E você pode acompanhar tudo isso se inscrevendo no canal do YouTube da 8ª Igreja Presbiteriana de BH. E, claro, né, vamos meditar no que ele falou ali, falou coisas preciosíssimas para a gente guardar no coração. Saiu pilhado, como ele perguntou, né? Tá animado aí para pregar a palavra, para obedecer? Então, fica aí esse estímulo, essa dica para você hoje aqui no Tudo Mais. Mas a gente continua. Mas eu quero mandar um abraço especial para você que está nos assistindo. A Valéria Gomes, bom dia. A paz do Senhor a todos. Saudades, Tainá. Um excelente início de mês. Estou lhe aguardando para tomar um café comigo. Olha... Vamos sim, viu, Valéria? A Viviane Valverde, lindona, bom dia, arrasando sempre no programa, a glória de Deus sempre. A Delva aqui, bom dia, Tainá e toda a equipe do Tudo Mais. A Cleude Rocha, bom dia, Tainá e toda a equipe do Tudo Mais. Que Deus nos abençoe, diretamente de Camaquã, lá na Bahia, da Igreja Presbiteriana de Léo Ventura. A Débora Aparecida, bom dia a todos e a paz. Reinaldo Martins, foi muito bom. A Deiva também aqui, amei. A Delva também já está respondendo aqui a nossa pergunta de hoje, que logo mais nós iremos ler aqui. Logo mais não, agora, nesse exato momento. Se você não respondeu, ainda dá tempo, hein? Perguntinha na tela. Em que cidade nasceu Jesus? Opção A, Jerusalém. B, em Belém. Ou C, em Samaria. E quem aqui participou? A Delva colocou aqui, em Belém. A Cleude Rocha também escreveu em Belém. Deixa eu ver aqui, vou dar um tempinho para você participar. Vou ver aqui na outra live, ver se tem participação. Não teve participação na outra live, mas a Delva aqui, olha, eu estou aqui na live, olhe lá e aqui, hein? O Vilmar Hugo também está aqui com a gente. Bom dia, Deus derrame bênçãos sobre nós. Amém, Vilmar. Vamos ver se alguém mais aqui. A Marli respondeu em Belém. Falei que essa tá fácil, gente. Essa tá muito fácil. O Vivaldo, a Marli aqui, todo mundo dando um bom dia. O Washington também, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. Uma semana abençoada para todos nós. Amém. E vamos então a respostinha na tela. Opção B, Belém. E a referência está em Mateus 2:1 e eu vou ler. Tá assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E aí você continua a leitura, que é muito boa, aqui a visita dos magos. Tá lá no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Fica essa dica de leitura para você. Quando a gente fala de conhecer mais a Deus, né? Para saber lidar com a santidade, é isso. É a gente conhecer mais a história do nosso Deus, a história do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus é o livro onde nós encontramos tudo isso. Então fica essa dica para você continuar essa leitura hoje. Vamos voltar aí no nascimento de Jesus, da promessa. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos logo mais para falar sobre o cinema cristão, gente. Tem crescido cada vez mais, tem tido mais profissionais cristãos se posicionando no mercado, trabalhando e fazendo filmes maravilhosos. E nós vamos conversar com o cineasta Miguel Nagli, mas é daqui a pouquinho, então não saia daí, a gente volta já.
A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com o Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola. IPP-TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda a nova temporada do Fé e Ciência. Convidados muito especiais mostram como a ciência pode comprovar e contribuir com a nossa fé. E você pode rever as primeiras temporadas de segunda a sexta, à 1h, quartas às 8h30 da manhã, sábados ao 12h30 e aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Meu querido irmão, você que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu estou passando por aqui para falar de uma campanha que foi aprovada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, cujo propósito é mobilizar a igreja para a prática da oração. Nós somos conhecidos como uma igreja missionária, mas nós queremos também criar uma cultura de ser uma igreja de oração. Isso revela a nossa total dependência de Deus, isso também nos humilha, isso também promove a glória de Deus. Então, eu quero desafiar a liderança, eu quero convocar todos os líderes de ministérios para que se envolvam nessa força-tarefa de colocar a igreja para orar. Então nós temos os cultos agora, todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Nós temos um culto online nesse mesmo horário. Nós temos os cultos da semana. Nós temos os grupos de pastoreio. E nós temos também os cultos dominicais. Em todos esses cultos, essas reuniões, nós queremos o envolvimento da igreja para a oração coletiva. Tá certo? Eu quero convocar toda a igreja, toda a liderança, para se mobilizar, para a gente buscar a Deus de todo o nosso coração. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que cumpre a missão na total dependência de Deus. Tá bom? Ore por isso, ore por nós, contamos com seu apoio. Você já sabe. Estamos de volta com Tudo Mais e que bom que você continua aqui ligadinho, acompanhando a gente, interagindo. Eu tenho uma mensagem que eu preciso muito ler. Nosso querido Nilson Júnior escreveu assim: em Belém, mas não do Pará, viu? Muito bem colocado. Nós vimos ali a Cris Kay, que está aqui com a gente, João Magalhães, a Marli Costa, isso mesmo, Belém da Judéia. E a Daniele aqui, bom dia, Thay, você é preciosa e talentosa, bênção de Deus na nossa vida, beijo grande. A Dani, queridíssima também, bênção e presente em nossas vidas. A gente trabalha juntinho ali, ó, mesa de uma do ladinho da outra, e é muito bom a gente ter esses amigos aqui, né? Todos trabalhando juntos com o mesmo propósito, isso é presente mesmo do Senhor. E a gente agora, antes de começar a nossa entrevista, que o tema de hoje é o cinema cristão, né, que tem crescido cada vez mais. Vamos falar um pouquinho sobre esse mercado e, em especial, nós vamos conversar com o cineasta Miguel Nagli. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu quero que vocês acompanhem esse trailer aí de um dos filmes que ele fez. Eu fico me perguntando, fico martelando aqui na minha cabeça, o que foi que eu fiz? Meu nome é Eduardo. Cresci no Jardim Ângela, minha mãe, a dona Solange, sempre cuidou muito bem de mim. Ah, filho, não tá pronto ainda. Delícia, tia. Minha mãe nem imaginava o lugar que eu andava. Funciona? Funciona, maluco, dá pra gravar e tal. O que foi, filho? Nada. Como nada? Deixa eu... O que você anda fazendo da sua vida, filho? Eduardo, fala alguma coisa.
Aqui a Escritura diz que sim, é muito bom comer e beber e se divertir. Mas essas coisas são fugazes, como está escrito. Eu vi muita gente vender a própria alma naquele lugar. Você só tem que ter o controle, você é um cara controlado. Duas aí pra dar coragem. Lá a gente perde a humanidade. Não consegue amar mais ninguém. Tô morto. Morto não volta pra casa. Até quando? Só me diz isso, até quando? Então me ajuda. Me ajuda a voltar a ser filho. Gente, esse é o filme Metanoia, né? Mães de joelhos e filhos de pé. E quem vai conversar com a gente, falar um pouquinho sobre essa produção, sobre esse filme, é o nosso querido diretor, roteirista, formado em cinema, na direção cinematográfica pela Academia Internacional de Cinema, e também em documentários e montagens da Escola Livre de Cinema do Rio de Janeiro. É um dos fundadores da produtora For You Filmes, onde dirigiu e roteirizou o longa-metragem Metanoia, que é um trailer que você acabou de assistir, um filme distribuído pela Europa Filmes em mais de 100 salas de cinema e vencedor de 8 prêmios no FIC, Miguel Nagli. Miguel, seja muito bem-vindo ao Tudo Mais, é um prazer, né, ter sua participação aqui. E também Miguel Nagli, grande parceiro ali da IPP-TV, né, ajudou ali desde o comecinho do projeto também, ali ele nos deu esse grande apoio. E fora os projetos de cinema que ele já realizava aqui na igreja, e também fazem muitos. São muitos trabalhos, né, Miguel? Que Deus continue te abençoando muito, usando muito a sua vida. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tainá. Eu fico muito feliz pelo convite. Para mim é sempre um prazer bater um papo com vocês sobre cinema. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse projeto e conversar um pouco, né, sobre cinematografia, sobre filme, então, né? Estamos aí. Muito bom, Miguel. Olha, eu tô assistindo Metanoia, e nós estamos assistindo, né? Não só eu, mas a família. E é um filme que, olha, lencinho tem que estar do lado ali, tá? Porque é muito forte isso, né? Cada cena, cada situação, cada momento, e você vê as coisas indo, né? E é isso que eu queria falar, né? Dessa linguagem do cinema, né? Como que ele consegue fazer quem está do outro lado ali ficar tão preso naquela situação a ponto de se envolver de certa forma ou de e virar nossa chave, né? A gente enxerga um problema Sim. que às vezes no dia a dia a gente só palpita, mas não se põe no lugar, não faz muita diferença, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa linguagem, né, que o cinema tem, qual que é o propósito dele em si, né? Transformar. Assim, voltando um pouquinho antes do cinema, né, 2000 anos atrás, Jesus, ele contava histórias, né, ele ensinava por meio de histórias. Então, quando você conta uma história, um ensinamento através de imagens, né, porque por mais que não tinha câmera naquela época, mas tinha o joio, tinha o trigo, todos os ensinamentos eram coisas imagéticas, né. Então, o ser humano, ao ouvir uma história, ele aprende muito mais, ele sente muito mais, e o cinema, né, ele tem essa função, né, de mostrar uma narrativa, de apresentar, tanto, no caso, a história pode ser contada para o lado ruim ou para o lado bom, né. A gente vê aí vários conteúdos nas plataformas que não são edificantes, mas a narrativa de um filme, ele tem esse... Deu uma travadinha, porque no online, no ao vivo, acontece, viu? Voltou. Isso. Opa! Voltou, Miguel. Voltou? Tá, então... Então, voltando um pouquinho, né, o cinema tem esse poder, entre aspas, né, da narrativa, de trazer emoção, trazer sentimentos das pessoas aprenderem mais, né? Então, o filme tem essa capacidade, né? E uma coisa que eu sempre falo também é que o filme, você, por exemplo, agora a gente está conversando, tem pessoas assistindo os filmes que a For You produziu.
Você está dormindo, você tem evangelismo, né? Uhum. É muito bom a gente analisar o conteúdo que a gente vai trazer para dentro de casa, né? Que a gente quer absorver, Sim. porque isso tudo compõe muito a gente, né? E hoje, quando você falou ali, hoje tem muita gente assistindo os vídeos que a For You produz, né? Hoje Sim. vocês produzem filmes, vocês são cristãos, né? Tem a Sim. mensagem, mas vocês produzem filmes para crentes e não crentes, né? Hoje todo mundo tem acesso a esse conteúdo, ainda mais agora que ele está numa plataforma aí tão conhecida, né? Disponível, a gente já aborda mais sobre isso. Sim, sim, não. O propósito da For You Filmes é desenvolver projetos, filmes, documentários, curtas-metragens que levem a mensagem através da sétima arte. Esse é o nosso propósito, mas o público acaba sendo cristãos, não cristãos, porque a gente também quer alcançar as pessoas, né, com essa ferramenta. Às vezes é mais fácil você enviar um link de um filme para um amigo assistir do que convidar para ele ir para a igreja, por exemplo, no domingo. Talvez ele tenha um preconceito e tal. Então, às vezes, é uma estratégia, como existe também estratégia de você fazer um evangelismo na praça, entregar folheto, por exemplo. Do tipo de pessoas. Então, o filme, eu acredito que alcance os lares de uma maneira muito grande, assim, sabe? E hoje a gente está sempre envolvido com telas, né? Seja no trabalho, o monitor, seja o celular, seja a TV. Então a gente está sempre assistindo alguma coisa. Então, nesse meio de assistindo coisas, aparece um vídeo edificante ali para você assistir e a pessoa pode ser tocada, pode ser transformada através daquela mensagem, né? Muito bom, Miguel. E assim, quando a gente vê um filme como esse, um longa, né, que teve participações de atores globais, né, atores assim conhecidos, quais são os maiores desafios, assim? Inclusive eu pedi até enquanto você estiver falando que passem algumas fotos, né, de algum dos atores, de algum dos elencos também ali pra gente. Olha, eu sempre costumo falar que fazer cinema no Brasil é complicado. Porque é uma arte muito cara. Vocês devem ter noção aí também, né? Os equipamentos são caros, né? Tipo, então, Sim. Manter uma equipe durante um tempo e tal. E fazer cinema cristão no Brasil é mais complicado ainda, assim. Eu acho que os maiores desafios, primeiro, é a parte dos recursos, mas eu acho que o recurso, ele não chega a ser um problema, assim, porque eu acho que o outro que eu vou falar, acho que é mais a visão da liderança mesmo, porque quando a liderança entende que é um propósito, é uma missão também, né, evangelística até, de você utilizar o cinema, eu acho que as coisas mudam, né, a perspectiva. Então, você vê aí, por exemplo, a pandemia, né, muitas igrejas tiveram que migrar rapidamente para o audiovisual para conseguir se manter, digamos assim, né? Então, o audiovisual, ele alcança as pessoas também como ferramenta, já é uma realidade hoje, né? Então, as pessoas consomem muitos vídeos. Então, eu acredito que se a liderança, né, se enxergar o audiovisual como uma ferramenta para poder alcançar as pessoas com diversas temáticas diferentes, diversos ensinamentos, assim como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, com o reverendo Arival, que tem essa muito grande em relação ao IPPTV, de alcançar as pessoas através dessa ferramenta. Eu acho que decisões como essa faz toda a diferença, assim, porque você consegue alcançar pessoas além das quatro paredes, assim. Então, isso é muito importante para o reino. Muito bom. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o filme Metanoia, que hoje está na plataforma ali, ó. Ai, Prime Video, que legal, Miguel. Eu queria que falasse da importância que né, quando a gente tem esse conteúdo, esse material, quando eles alcançam, né, essas plataformas, a visibilidade. Fala um pouquinho para a gente da relevância, né, da importância que é para vocês hoje ter o material ali. Assim,
é muito importante, né? Porque quando a gente produz um projeto, a gente quer que mais pessoas assistam, não por números ou por bilheteria, mas que mais pessoas sejam alcançadas, né? Então o filme foi um grande sucesso nas salas de cinema, né? E entrando na Prime Video, a gente entrou em outras plataformas, entrou no Canal Brasil também, na TV, mas quando a gente entra no Prime Video, que é uma das maiores plataformas do mundo, a gente acaba ampliando essa vitrine para que mais pessoas assistam e conheçam o projeto e sejam impactadas pelo projeto. Então, isso é importantíssimo para o cenário, importantíssimo para o reino, né? E não só isso, assim, quanto mais pessoas assistirem, e eu faço um apelo aqui, né, já adiantando um pouco para vocês assistirem e ajudarem a divulgar quem está assistindo, né, aqui o programa, porque quando a plataforma vê que o filme está sendo bem visto, né, tem muita gente procurando aquele produto, digamos assim, a plataforma tende a encomendar novos produtos, porque tem uma demanda grande, né? Então é muito importante a gente apoiar, não é um Metanoia somente, qualquer filme que tiver cristão nas plataformas, no cinema, é importante que você vá lá e assista, e apoie isso, porque a tendência é que isso aumente cada vez mais, porque o mercado vai entender que essas ferramentas têm público, têm espectador. Então, assim, é muito importante para a gente conseguir dar uma virada no cenário, para que hoje, né, tem vários projetos, filmes e em plataformas e no cinema também, mas é importante que cada vez mais isso cresça para a gente ter filmes relevantes para assistir com a nossa família em qualquer lugar que a gente queira assistir esses filmes. Uhum. E esse filme realmente ele passa uma mensagem muito direta e impactante, né? Sobre os valores da família, sobre as questões dos vícios, né? Os riscos. Quando você pensa que está indo de uma Sim. forma, eu tenho controle, tá tudo certo, não, né? Então enfim, ele tem uma mensagem muito forte. E analisando hoje o mercado, você até falou um pouquinho antes, mas como que você vê hoje a participação de pessoas cristãs entrando no cinema, entrando no audiovisual, né? Interagindo cada vez mais nesses ambientes, nessas profissões, né? Tem aumentado, tem crescido isso, Miguel? Como que você vê? Sim, tem aumentado, tem muitas pessoas produzindo seus projetos, acabam batendo em dificuldades também, como a parte de recursos, né? Porque é bem complicado você arrecadar recursos para fazer um projeto grande. Eu vejo muitas pessoas que são do mercado, mas ainda estão um pouco soltas, assim, sabe? Tipo, ela produz projetos profissionalmente mesmo, não necessariamente cristão, mas eu acho que é importante unir essas pessoas, sabe? Se você está aí assistindo e trabalha com audiovisual, eu incentivo você a pensar projetos para o reino, sabe? Porque com os pequenos começos, né, você vai crescendo cada vez mais. A For You começou assim, fazendo um curta-metragem, pegando equipamento emprestado do amigo, né, e aí fazendo projetos pequenos para começar a chegar lá e fazer um longa, para fazer projetos maiores, né. Então, se você tem esse chamado de trabalhar com cinema, com audiovisual, pense, né, projetos que quando a gente se coloca à disposição, as coisas começam a acontecer, mas o mercado tem crescido muito, assim. Mas ainda em relação ao mercado secular, vamos dizer assim, a gente está bem atrás ainda, né? Porque se produz muito conteúdo mesmo, e a gente ainda está, né, tá crescendo, mas ainda está no início, assim. Tem umas mensagens aqui. Uma é do nosso querido pastor Nilson Júnior, que ele colocou aqui, abração para o Miguel. Apesar de não ter bom gosto futebolístico, é um amigo e irmão muito talentoso. Abraço. Há uma incompatibilidade ali, né, dos times. Mas a gente suporta em amor. Muito Pastor bom. é bênção. E a Marli colocou, prazer, Miguel. Estarei orando pelo seu trabalho. E a Cimeia aqui está querendo saber que filme é esse, né? Acho que você quer comentar um pouquinho como foi a produção do Metanoia, como que foi esse momento, Miguel? Sim, o Metanoia, ele nasceu com um projeto
com o Kaique Oliveira, que é da Cia Nirsi, né, que ele é o pessoal que faz Jardim Inimigo, Rua Azusa, né, e eles queriam produzir um projeto para o cinema. E aí eles convidaram a Foil Filmes, que eles são do teatro, né, e eles convidaram a Foil Filmes para ajudar a roteirizar, eu dirigi o projeto, e conta a história do Eduardo, que é um jovem morador de São Paulo, e ele começa a se envolver com as drogas, chega a morar na Cracolândia, então mostra toda essa jornada dele de autodestruição, vamos dizer assim, e do outro lado tem a mãe, uma mulher de fé, que tenta trazer de volta esse filho das drogas. Então é uma mensagem de esperança, é uma mensagem para alertar, né, a igreja, a sociedade sobre um assunto que é muito importante, né, no nosso dia a dia hoje, e também falar sobre essa transformação que é o metanoia, né, a transformação de mente. Quando você acredita, é possível, né? Então, sem dar muitos spoilers, esse é o metanoia. Muito bom, gente. Olha, fica essa dica aí para você que está nos acompanhando. Já, se você tem Prime Video, já corre lá, pesquisa, joga na internet para ver onde está disponível para você aí. E fica essa dica para você que vai ser muito bom. Ó, uma segunda-feira, um dia bom para assistir esse filme, viu? Todo dia, né? Com certeza. É um filme, como você falou, é um filme, em alguns momentos, né, parece que ele desce meio seco, assim, né, porque ele é pesado, porque é a realidade, assim, a gente não tá mascarando ou maquiando algo, né, a gente mostra realmente como que é um usuário de crack que mora na rua. A gente pesquisou muito sobre o assunto, né, com especialistas, psicólogos, ex-usuários, para construir essa história que muitas das vezes é invisível para a gente, né? No nosso dia a dia a gente não se importa às vezes muito, não tem tempo ali para saber o que aquela pessoa tem a necessidade dela, mas aquelas pessoas passam por problemas. Então a gente quer mostrar que há solução para esse problema através, né, da fé, de você acreditar, né? Muito bom. E vocês gravaram na Cracolândia mesmo, aquela imagem ali, as pessoas realmente, aquilo foi, uau, desafiador, Não é assim, né? estúdio, não é estúdio, a gente gravou na Sem chroma key, Cracolândia né? mesmo. Não foi fundo verde chroma key, não. E então foi um desafio muito grande, porque filmar na Cracolândia é um desafio, né? Você precisa saber chegar ali, pedir autorização da rua. A gente também contou muito com o apoio da Cristolândia, que é um projeto da Igreja Batista que tem um trabalho ali na Rua Helvétia, nos lugares da Cracolândia do centro de São Paulo. Então eles têm muito respeito ali, então nos ajudaram. E a gente desenvolveu a história, parte da história acontece ali, né? Boa parte da história. Em outros lugares de São Paulo, e também a gente filmou no interior algumas cenas também do metanoia. Então é uma experiência incrível, porque você está ali no dia a dia, no cenário ali, vendo as coisas ao redor acontecendo. Você vê que você não está brincando de criar uma historinha, tal, que as coisas são reais. Então foi um laboratório para a gente também muito forte. Os atores também ficaram muito impactados, porque a gente viu pessoas ali fora do estereótipo, às vezes, de usuário de crack, que acha que são pessoas pobres, mas pessoas que sabiam vários idiomas, de pessoas... A gente conheceu pessoas que já foram da igreja, ministro de louvor. Então é muito forte, assim, sabe? O filme parece forte, mas a realidade é bem mais dura mesmo. Muito bem colocado, assim, né? E essa experiência é única, né? De cada um aí que viveu esse momento, ou de quem, de certa forma, também é envolvido com esse projeto, né? De quem trabalha, né, nessa área. E, Miguel, além desse filme Metanoia, que agora está mais fácil acesso ainda para todos, né? Quais outros projetos vocês, né, a For You está produzindo? Como é que tá? Tem planos futuros aí? Tem novidades vindo? Tem muitos projetos. Às vezes falta até mão, assim, para realizar os projetos. A gente está roteirizando um projeto infantil agora, que é totalmente, né, diferente
do Metanoia, que é um filme onde o protagonista é um cachorro. E a gente está produzindo esse projeto. A gente também está fazendo um projeto em parceria com Tela, que é um projeto que vai filmar no Nordeste, e aí já é um assunto um pouquinho mais denso também, que é sobre prostituição infantil, é um assunto bem delicado, que é um assunto super importante e urgente a ser falado também, que se chama Rota, né? E aí a gente a gente tem vários projetos assim em mãos, de série, de documentários, de filmes. Assim, Deus tem dado muitas histórias assim para a gente contar. Então a gente está nesse momento desenvolvendo, preparando e captando esses projetos para que a gente consiga financiar essas histórias, né, para que as pessoas consigam ouvi-las, né, e serem impactadas com essas narrativas. Tem mais uma mensagem para você da Delva. Deus te abençoe, irmão, que através desses filmes muitas pessoas despertem para essas realidades, né, tão triste. E aí ela colocou aqui de um viciado, né, que foi do Metanoia, que ela estava citando, mas eu já estou ansiosa pelos próximos projetos, aí, pelas próximas produções, são temas impactantes. Sim. E todos, né, é isso, né, o cinema tem essa oportunidade de trazer esses temas da nossa realidade, né, mas de uma forma que consegue entrar de um jeitinho que às vezes argumentos, uma fala, um discurso não tem o mesmo efeito, né, Miguel? Sim, o cinema ele não substitui a palavra clássica, o culto, nada disso, assim, a gente nem quer isso. Mas eu acho que essas ferramentas, assim como a TV, assim como um podcast, assim como ter uma editora e produzir livros, peças e tal, então essas ferramentas são extremamente importantes para a gente alcançar, assim. Então a gente consegue sair das quatro paredes e alcançar pessoas no mundo inteiro. Se você põe uma legenda ou dubla, você pode entrar em outro país sem sair de casa, sem pegar um avião e tal. Então eu acho que isso é muito importante. Na For You, a gente já tem mais de 70 milhões de espectadores, né, de pessoas que assistiram nossos projetos durante esses anos. Então acaba sendo um país alcançado, digamos assim, né? Então a gente não consegue mensurar o quanto de transformação esses projetos alcançaram, entende? Então é muito importante a gente apoiar iniciativas como essas para que a palavra avance, né? Todo mundo quer saber qual é o seu contato, qual é a sua página do Instagram, qual é a página que a gente pode estar acompanhando todas essas novidades e todos os trabalhos de vocês. Então, vocês podem acompanhar nas redes sociais 4U Filmes, sem a letra E, né? 4U Filmes, no Instagram, no Facebook e tal. E o meu pessoal é Miguel Naglio. Já está aparecendo aí. Então, nos procurem nas redes sociais, mandem mensagens, curtam lá, porque a gente está sempre colocando as novidades, nossos projetos novos, o que está acontecendo aí, oficinas que a gente está preparando para 2023 também. Então, acompanhe, apoie, assista o Metanoia no Amazon Prime e ajude a divulgar e expandir assim, o cinema, né, no meio cristão. Ai, que ótimo. Obrigada, Miguel, por esse tempo para a gente poder falar desse tema tão bom, que alegra os nossos corações, ainda mais para quem ama o cineminha, né? E por compartilhar com a gente um pouquinho, né, do trabalho de vocês, falar um pouquinho de mercado para animar aqueles que têm aquela vontade, né? E falam, mas como que eu posso fazer? Como é que eu posso começar? Será que há mercado? Então, assim, que fica aí de incentivo para muitos. E que Deus continue muito abençoando o seu ministério, abençoando o seu trabalho, todos os projetos. Que te use muito mesmo, toda a equipe aí, capacite em cada trabalho, em cada produção. Miguel? Amém, amém. Obrigado. É sempre muito bom conversar com vocês e também é um incentivo para a gente, porque a gente vê as mensagens das pessoas, a gente vê os comentários, às vezes de pessoas que foram transformadas com o filme, né, da gente receber e-mail, e isso motiva muito a gente continuar e prosseguir aí com esse propósito.
Amém. A Geni, para finalizar, ela colocou: o teatro e o cinema conseguem levar a emoção que muitas vezes a palavra lida ou falada não conseguem, né? Sim, sim. É verdade, é verdade. É isso. Obrigado, Miguel. Um beijo Obrigado, grande para você e para Flávia, para todos. Tchau. E um beijo grande para você também que participou, que interagiu aqui com a gente. Eu espero que o programa hoje, todo o conteúdo tenha falado muito ao seu coração. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. E até amanhã, se Deus quiser, né? Tchau, tchau.